Boa noite, amigas e amigos que nos assistem pelo canal do Centro Espírita União e Caridade. Na noite de hoje, nós vamos transmitir a reunião pública que foi feita ontem, quinta-feira à tarde, onde recebemos o nosso companheiro Paulo Goulart, do 29º Seu e do João Batista. Tenham todos uma excelente noite e um ótimo estudo. Vamos lá então. O livro que a gente usa é o Vinha de Luz, a psicografia do franciscano Xavier, nosso querido Chico Xavier. Emmanuel é o Espírito que nos fala. Capítulo 79, em combate. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Palavras de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 4. E Emmanuel então nos diz assim: o discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima de sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. E mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Os que perseveram, todavia, experimentarão a resistência até o sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, mas também o enlaçam aos companheiros de secto familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, e exercer a justiça ou aceitá-la, acima de toda preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Vamos então elevar o nosso pensamento, nossa prece inicial, para dizermos assim: Jesus, mestre querido, bondosos amigos espirituais que coordenam os trabalhos desta casa União e Caridade, Deus nosso Pai, elevamos o nosso pensamento, Senhor Jesus, para pedir por esta reunião, que ela possa transcorrer com tranquilidade e paz, e que as palavras do nosso irmão Paulo Goulart, inspirado por seus amigos espirituais, possa nos trazer, Senhor, um pouco mais de compreensão dessa doutrina maravilhosa que elegemos como preferida do nosso coração e do nosso pensamento, que é a doutrina dos Espíritos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade nesta quinta-feira à tarde, e permita que nós possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Em teu nome, Mestre Jesus, em nome dos amigos espirituais que coordenam os nossos trabalhos, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai de amor e bondade, nós pedimos, Jesus, para darmos por iniciada a reunião pública da tarde de hoje. Que assim seja.
Então, amigas e amigos, vamos passar a palavra ao Paulo, que vai nos falar sobre Jesus sabe. Jesus sabe. Obrigado. Paulo, se você desejar, pode tirar a máscara para falar. Se quiser, fica à vontade, tá? Você vai ficar aqui, eu vou me levantar, você sentar ali, e aí você vai ficar aqui sozinho se quiser tirar a máscara. Fique à vontade. E aí, tiro ou não tiro? Pode. Que alívio. Muito bom. Bem, companheiros e companheiras, que a paz do meigo nazareno, do Mestre amado Jesus, nos abençoe agora e sempre. É com muita satisfação que estamos aqui, tem bom tempo, né, que a gente não vinha aqui, e receba um abraço do Grupo Espírita Amor e Caridade João Batista, que é a casa na qual nós militamos, ali em Bangu, perto do Colégio de Bangu, Estrada do Engenho, né? Então é interessante que a gente está sempre que pode também colaborando e participando de outras casas, isso é muito bom. E levando o nosso abraço, aliás, o abraço de Bangu, fica melhor, né? Receba o abraço de Bangu, é um número bom de casas também. O que nós temos de estudo para hoje está no livro, né, que está ali, O Espírito da Verdade, e é o capítulo 65, Jesus sabe. Quando nós começamos a fazer o levantamento da página, que é de meia a página, nós observamos a super atualidade da página. Meia começa, claro, o texto está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 7. Pode passar trabalho para casa? Pode. Para conferir em casa, para cada tio Paulo. Eu adoro isso, né? Aliás, a gente adora isso, né, guys? Quem trabalha em escola, né? O capítulo 12 é justamente amai os vossos inimigos. Também super atual e necessário. E o item 7 é que encabeça um trecho bíblico que a gente não vai ler, mas se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra face. É aquele trecho bíblico que nós sabemos. Separei aqui algumas coisas, mas praticamente o que nós temos aqui é essa colocação que está em Mateus capítulo 5, para quem quiser conferir depois. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42, que é na verdade essa frase. Meimei, ela traz para nós uma reflexão, que na verdade é uma reflexão sobre, eu separei em vários tópicos aqui, né? Vai dar tempo, né? Marquei a página toda. Então, nós observamos que no momento em que nós nos encontramos, existe uma linha de pensamento negativa que eu botei aqui, uma tendência pessimista e negativa. Não tem mais jeito. Já ouviram isso em algum lugar? Tá de mal a pior, né? Não sei onde isso vai parar. E nós que circulamos, né? Eu pego van, ônibus, entro em fila. Então a gente observa que no dia a dia é o que a gente ouve as pessoas conversando. E meio começa aqui, ó, disseste, não ajudo, porque esse homem é pervertido. E de outra feita afirmaste, não auxilio, que essa mulher errou por querer. Então há uma tendência natural de nós julgarmos, de nós fazermos uma avaliação precoce, sem ter uma ideia do porquê a pessoa teve aquela atitude, teve aquele ato, né? Tomou aquela decisão. E nós detectamos que isso vai passando. Vamos piorar então um pouco mais? Dá para piorar? Dá. Quem tem o WhatsApp sabe o que eu estou falando. Filmam as coisas e emitem opiniões assim que eu olho e coisas, né? Muita boa parte chamam de fake, né? Fake, é mentira, né? Então o que acontece? As pessoas não avaliam. Tem coisas absurdas que eu chego a receber 4 ou 5 vezes. Simplesmente a pessoa recebe, vai na onda e repassa. Então aí quando eu tenho mais intimidade ou está em grupo
grupo também é complicado, né? Eu entro em contato no particular com a pessoa e digo, olha, cuidado, isso que você postou não é legal. Cuidado, isso que você postou é mentira. Inclusive com citações da literatura espírita. Nós temos exemplo disso, uma colocação que fizeram certa feita, e eu li, alguém mandou para mim, eu li, está estranho isso aqui. E foi o trecho tirado de um livro que não tem mais. Então ninguém vai pegar, procurar um livro que já está fora de circulação para conferir. E por coincidência, eu não tenho o que fazer, né? Eu tinha um livro, né? Aí eu fui conferir no livro e realmente a mensagem estava manipulada. Uma mensagem pessimista, negativa, comprometendo o autor espiritual e comprometendo a doutrina. Então nós começamos a observar e muitos foram na onda. Depois eu recebi a mensagem por outras pessoas, olha, é fake, é falso. Já comparei aí, publicamos, né, colocamos na área de comunicação social espírita o perigo. Então nós começamos a observar que Meimei já cita esse alerta que nós temos que ter. O que está chegando até nós, não só que eu citei aí o WhatsApp, mas eu não tenho, né? Eu não uso, né? Face e não uso Instagram. O pessoal, você não, eu uso o WhatsApp, eu uso bastante e resolvo muita coisa por ele, os outros não. Então nós começamos a observar que o que falta aí é um alerta, e muitas das vezes são companheiros de casas espíritas e que participam de grupos espíritas, que o alerta deveria vir, porque em seguida cita Meimei, não te lembrastes, porém, que Jesus antes lhes viu a falta e nem por isso lhes cortou o ensejo à necessária reparação? A atitude do Cristo é uma atitude a ser seguida. Ele condena o pecado e não o pecador. O que leva o indivíduo a tomar uma atitude errada, a ter um determinado tropeço, nós não sabemos, nós não avaliamos, eu não estou do lado dele. O que levou? E, para complicar, e se fosse eu que estivesse no lugar dele? Será que eu faria a mesma coisa? Ou faria pior? Porque nós não temos uma noção real. Então está aqui, ó, a ideia, Jesus nos lembra através de Jesus, condena o pecado e não o pecador, senão não teria como. Aí estaríamos pregando o inferno, que nós sabemos, através da doutrina espírita, que não existe, né? Aquele inferno que o indivíduo, porque errou, vai penar eternamente. Tem umas colocações horríveis, né? Queimar sem consumir, olha que horrível, né? E aquela para sempre, eterno. Aí você vai, então está havendo uma contradição, porque aí esse contexto aqui, se nós não nos lembrarmos do Cristo, nós estaremos dando prosseguimento à ideia do inferno, estaremos condenando ao inferno. Aí a gente chama de umbral, né, gente? Gente, e o perdão? Quando certa feita, um amigo nosso começou de outro segmento religioso, e ele começou, não importa o nome, mas ele começou a pregar muito o inferno. Eu falei, olha, tem alguma coisa errada. E não porque o inferno, olha só, tem alguma coisa. Então, há um desacordo aí entre Deus e Jesus, porque Deus, então, um não entendeu o outro. Porque se Deus fala no inferno, que vai para o inferno, que vai penar, é o Antigo Testamento, a gente sabe isso. Mas Jesus falou em perdoar 70 vezes 7. Jesus falou em compaixão. Jesus falou em misericórdia. E agora? Jesus fala uma coisa e Deus faz outra? Olha, o rapaz ficou enrolado. Eu falei, nós precisamos estudar mais. E a misericórdia do Pai, se existisse realmente o inferno? Né? Então são coisas que a gente observa, que temos que lembrar sempre. E Joana dá uma cutucada aqui, né? Eu estava vendo um livro da Joana, Meimei, dá uma cutucada aqui maravilhosa. Não percas tempo em procurar o mal, emprega atenção em socorrer-lhe as vítimas. Emmanuel tem uma página que a gente gosta muito de comparar no livro Ceifa de Luz, trabalho para casa, pode? É para conferir depois, eu posso ter errado aqui, só para a pessoa ir procurar, né? No livro Ceifa de Luz,
capítulo 55, o nome da página é Burilamento Íntimo. E nós montamos uma apresentação em cima dessa página, né? Para não ficar burilamento, é uma palavra forte, né? Que lembra buril, lembra? Aí botamos aperfeiçoamento íntimo, ficou mais bonitinho, né? Ficou mais bonitinho, né? Aperfeiçoamento íntimo, né? E Emmanuel fala desse alerta aqui, da tendência pessimista e negativa, e ele nos dá, para conferir, Ceifa de Luz 55, Burilamento íntimo, ele nos dá 10 dicas de mudança de hábito, de conduta, e uma delas é justamente isso: ver as coisas boas das pessoas e das situações. No popular ficaria em pegar o limão e fazer uma limonada. É resiliência, né? É você pegar uma coisa difícil, né? Uma coisa complicada, e transformar aquilo, crescer com aquilo. Eu achei isso muito bom para a gente poder trabalhar esse contexto e não perder tempo. Muitas das vezes a gente observa que é uma tendência natural de observar, detectar tropeços, erros, equívocos, né? Mas quando a gente está mais perto da pessoa, a gente observa que não é nem maldade às vezes, é cultural. Lá vai o Paulo, quem me conhece lá vai o Paulo falar do aspecto cultural. Não é uma saída, não, é real. O indivíduo cresce às vezes observando determinados hábitos no pai, na mãe, no tio, na avó, na tia, né? Então ele incorpora aquilo como sendo uma coisa verdadeira. Para ele aquilo é correto, tem que ficar olhando o defeito dos outros, né? Porque ele cresceu isso, né? E fora os comentários e por aí vai. Aí um dia ele é convidado para assistir uma palestra no União e Caridade, né? Aí que venha para cá, assiste, ele aí começa a estudar a doutrina espírita, olha só, e ele descobre que aquilo que ele achava que era correto não é correto, é falso. Foi um equívoco, foi uma má orientação. Percebeu o trabalho? Ele vai ter que desconstruir toda uma estrutura de vida para construir uma outra, que é a da compreensão, do perdão, da empatia, da resiliência. Então, olha o trabalho que ele vai ter. Claro que a casa vai ajudar, vocês vão ajudar, não vão? Ajudar, não, deixa isso para lá, não, porque papai, titia, vovó. Então nós começamos a observar que o lado cultural, ele é forte, e ele grita dentro de nós, e é um trabalho muito grande. Até hoje, a gente vê por aí, né, pessoas defendendo ideias absurdas e erradas, aspecto cultural ou outros interesses. Aí entra em outro campo, né? E cita Meimei, para não tropeçar de novo aqui na altura da página, né? Diante desse ou daquele acontecimento amargo, sempre mais do que nós, Jesus sabe. No momento em que nós adentramos da página, nós entramos naquela parte que não cai uma folha sem o conhecimento do Pai. Nós observamos que muitas das vezes nós temos ideias, temos propensões culturais ou nossas, né, resquícios de um passado em que nós trazemos. Ficou bonito agora, né? Resquícios de um passado. É o homem velho que está aqui dentro. Aí o que acontece? Vem aquele impulso e nós temos essas vontades, essas coisas. Diante disso, nós somos avaliados pelos amigos espirituais. Diante de qualquer acontecimento, qualquer que seja, né? Jesus sabe. Então está aqui, ó, não cai uma folha sem o conhecimento do Pai. A proposta do Cristo, ela é interessante porque ela é uma proposta de modificação, ela é uma proposta de reforma, ela é uma proposta de engrossarmos fileiras realmente em direção ao bem, o amor e a paz, para participarmos, como diz Allan Kardec no final do livro A Gênese, né? Vós sois partícipes, bonito, né? Vós sois partícipes do universo. Primeira vez que eu li isso, eu fiquei, olha,
é preocupante. Olha só, o que eu estou fazendo? E nós começamos a observar que dentro dessa colocação aqui, realmente é um compromisso nosso. Não estamos aqui pela primeira vez, com certeza não estamos vendo o Evangelho também pela primeira vez. Alguma coisa nos diz que, opa, eu já vi isso aqui. Estamos no mundo de expiação e de provas, cuja característica é o mal dominar ainda, mas estamos dentro dessa proposta de colaborarmos com essa mudança. E os amigos espirituais estão do nosso lado. Ninguém, uma coisa que tem que ter uma ideia muito boa, ninguém caiu de paraquedas em situação nenhuma. Para com isso, né? Eu falo com muita liberdade, porque eu faço atendimento fraterno. Até atendimento fraterno, vocês devem fazer também. Olha, a gente aprende muito no atendimento fraterno. São colocações das mais variadas, em que os companheiros, sem uma noção real de espiritismo, de doutrina, eles abraçam sugestões e ideias absurdas, deturpadas, e caem no desânimo, na revolta, na melancolia. Tanto que, falando em melancolia, é a página que eu utilizo no atendimento fraterno, né? É capítulo 5, item 25, é a dica, né? Eu vou fazer o atendimento fraterno, não é para seguir não, mas digo, eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 25, melancolia. Normalmente eu dou uma lida, claro que já faz uma prece, e ouvir a pessoa, tem que ouvir a pessoa. E a gente fica ouvindo para a gente poder. O que eu vou poder dizer para esse companheiro? Tem que ouvir primeiro. E muitas das vezes nós colocamos essa frase aqui diante da tristeza, melancolia e desânimo, coisas até absurdas, né? Já pegamos assim quadros tristes, né? E aí a gente, olha só, Deus sabe de tudo. Confia em Deus. Ou quando a pessoa acha que algum trabalho, alguma coisa negativa, porque tem alguém me disse que fizeram alguma coisa, já viram isso aí em algum lugar, né? Aliás, todas as casas são procuradas. Eu vim aqui, vocês são espíritas, né? Olha, se veio e começou com esse papo, se prepara. Aqui é uma casa espírita, né? Aí você vai, olha, se prepara que vem coisa aí, né? E a pessoa disse que estava procurando lá, o João Batista, lá no nosso caso, atendimento fraterno, porque disseram que tinham feito alguma coisa, e por coincidência, o moço cavando, esse moço estava sendo atendido, cavando o quintal, ele encontrou alguma coisa enterrada, pronto, olha só. E eu vi tudo, né? E no final, como ele acabou de fazer lá, fala se está tudo que ele queria, eu falei, meu irmão, você acha que isso é maior do que Deus? E nós começamos a passar para ele que pode ser o que for, Deus é nosso Pai de amor. Aí vem a inspiração. Bacana, né? Você vê que eu li, me preparei. Gente, casa espírita, um local apropriado para atendimento fraterno. Eu li o texto, capítulo 5, item 25. Fiz uma prece. O amparo, com certeza, está ali, né? E vieram as ideias, eu falei, opa, não vou frear não, e só falava, né? Aí fui só, confie mais em Deus, Deus está acima disso tudo, e os problemas são oportunidades de você testar a sua confiança. Cada coisa que ele falava, como saída, como respaldo para a situação que eles estavam, a família estava se encontrando, eu entrava com uma frase sobre Deus, sobre Jesus. E aí ele falava outra coisa, eu falava, mas o Cristo nos ampara. Mas os amigos, mas você tem um espírito protetor, está contigo agora. Aí ele olhou para o lado, está aí, ó, você não está vendo, mas está aí, porque ele ainda conferiu, né? E a gente ficou com dúvida, e não viu nada. Aí, são coisas interessantes, a gente está rindo com muita tranquilidade, e o que era para ser uma coisa pesada, é porque não tinha essa facilidade, né? Eu não estava com o celular, também não vou ficar filmando ninguém, né? A forma como ele chegou, e a forma como ele saiu, né, do atendimento. Ele só faltou sair levitando. Aí assistimos o finalzinho da reunião pública,
Ele bebeu a água, levou uma garrafinha, ficou maravilhado e sabe, são coisas. Se vai voltar ou não, não importa. Fizemos a nossa parte e bem feita. Essa é a função da casa espírita em si, mostrar para as pessoas que existe um Pai de amor e bondade que nos ampara, tá ok? Então, não cai uma folha sem o conhecimento do Pai, tá ok? Conhece o divino amigo, cita Meimei, né? Onde se esconde o verme do vício, como também onde se oculta a farpa da crueldade. O mal, na verdade, é a ausência do bem. Pega o indivíduo que está desequilibrado, como diz também, né, Emmanuel, numa outra página, é o último capítulo, é a última página do livro Fonte Viva, que fala sobre o Natal. E ele fala que Jesus trouxe uma nova visão. Então, você vai olhar para o criminoso, você não vai mais ter aquela ideia do criminoso, você vai olhá-lo como um doente. Então é interessante as colocações que são feitas, né? Então, o que tropeçou, o que errou, na verdade, ele é alguém que precisa de ajuda. Crítica ele já tem bastante, condenação aos montes, mas aí, quem está ajudando? Então, na verdade, o mal é a ausência do bem, e todo mundo tem alguma coisinha boa que ainda não foi tocada, que não foi despertada, ou que está apagada pelas mais variadas situações da vida. Eu gostei muito desse trecho aqui. Então, atrás daquilo ali, é o que a gente observa nas penitenciárias e nos mais variados lugares, onde o indivíduo estava numa situação muito ruim, despertou, e a gente lembra sempre de um amigo, né, que frequentou lá, foi caseiro do João Batista. Ele conheceu o Espiritismo na penitenciária com a equipe da Meli Boudet, Gerson Simões Monteiro, Wilson Gobuco e essa turma maravilhosa. Eles visitavam e ele lá conheceu. Tanto que o Gerson, quando ele ficou doente, o Gerson foi lá visitar ele, né? Gerson Simões Monteiro. E o nome dele era eu posso falar que ia retornar à pátria espiritual, era seu Maurílio. Então, cumpriu a pena, saiu, conheceu uma pessoa e foram ser caseiros do João Batista. Mas que pessoa maravilhosa, interessante, né? Ex-preso, esteve numa penitenciária. E por incrível que pareça, ele ainda participou da diretoria, como que? Tesoureiro, ele era tesoureiro de... Então, para você ver, né? E a gente brincava com ele, dizendo assim, seu Maurílio, seu nome está errado. Aí ele, meu nome está errado? Tá. Eu falei, tá, o seu nome deveria ser seu Bourílio, que o nome dele era Maurílio, né? Aí, o senhor deveria ser seu Bourílio. Um amor de pessoa, gente boníssima, declamava umas poesias, uma poesia que ele declamava, o meu gaiolão, que ele compôs dentro da cadeia. Gaiolão é a cela, né? Então ele declamava aquilo durante uns 10 minutos, você se emocionava. Ele botou toda aquela experiência, aquilo, né, nessa poesia, e ele declamava. Então, muito bacana isso. Em razão disso, cita Meimei. É o tempo aqui ainda, qualquer coisa. Mas minha vida, assim, quando estiver faltando o código, normalmente o pessoal levanta e vem para mesa. Eu já sei que faltam 5 minutos. Pode ser também, né? Em razão disso, não te buscaria para relacionar as úlceras alheias, nem para conferir os espinhos da estrada. Então, a ajuda é nossa parte, nós temos que contribuir nessa parte com Cristo. Quando entra na metade da página, Meimei, eu separei 4 pontos aqui que eu achei interessantíssimo. Meimei separa 4 situações e diz assim, olha, para a gente avaliar, tá? De repente, a gente nunca sabe por quê, por coincidência, estou aqui hoje assistindo uma palestra, eu estava precisando ouvir isso, igual o nosso companheiro falou lá no estudo da mediunidade ontem, né? Se emocionou e tudo, e aí eu falei, mas, puxa vida, essa reunião foi para mim, olha só, né? E já aconteceu comigo também, né? Então, olha o que Meimei diz.
Se alguém prefere mergulhar na sombra, dize contigo, Deus sabe. E agora? Vou repetir. Se alguém prefere, é uma opção do indivíduo, mergulhar na sombra, diga sempre contigo, Deus sabe. E aí, vem os amigos espirituais e dizem, o que fazer nesse momento? E aí, ama é a resposta que nós temos dos amigos espirituais. Amar o indivíduo. Principalmente, se esse alguém que prefere mergulhar na sombra é um parente. Quando aí né, a gente está acostumado, né? Mas é meu filho, é minha filha, é minha esposa, é meu irmão. Percebeu? É com outro, mas é com outro que está muito próximo. E a repercussão disso mexe comigo. Eu sofro como um amigo nosso. Né? Também no atendimento fraterno, é bom que eu não estou citando, são muitos, né? E a gente para e observa. E agora, Paulo, o que eu faço? Olha o que ele disse. Onde foi que eu errei? Eu falei, opa, parou, pode parar aí. Não faz isso não. Não faz isso não. Eu te conheço. Eu conheço você há muito tempo. Você espírita, levou seu filho para a evangelização, para tudo direitinho. Se agora que ele está adulto, ele teve outras opções, não faça isso. Você fez a tua parte. Ele é um indivíduo, ele é um espírito. E agora está numa fase adulta e está assumindo lá os resquícios que ele tem. E ele vai responder. Você vai sofrer? Vamos, nós também vamos sofrer. Mas olha só, não se coloque como culpado. Você pagou os bons colégios, você deu educação, você deu toda a assistência. Agora que já está um homem, teu filho está um homem, ele opta pelo tropeço. Brincadeira. Onde foi que o rei não faz isso não? Ama. E no momento que ele precisar, ajuda. Como a gente sabe, né? Vai doer? Vai. É real. Só isso aqui já dá uma palestra. As situações que a gente conhece. E aí você, puxa, aqui pegou pesado, né? Aí Meimei não para não, ela continua. E diz assim, aí é o segundo item. Isso aqui daria para esticar mais, mas eu ia contar uma história agora, mas não vai dar não. Aqui, ó. Se alguém não escuta a palavra de amor em silêncio, Jesus sabe. Estou passando em frente a 34, 34ª ADP, e encontro uma pessoa conhecida. Quando ela me viu, ela deu aquele grito, eu fui para lá e ela me abraçou, chorou muito, né? Aí falou, ele está aqui, era o filho. Aí ela foi, esperar se acalmar. Real, tá? Vocês não veem em livro nenhum. Quando ela se acalmou, poxa, Paulo, ela me chama de seu Paulo. Ô, seu Paulo, eu falei tanto, eu dei tanto recado, eu dei tanto alerta, cuidado com esse teu colega é meio estranho, cuidado com esse teu colega, cuidado. E, num determinado momento, numa investida policial, né, esse colega dele saiu correndo e largou, as coisas caíram lá e ele estava lá. Então são coisas, e aí a gente chorou junto, né? Vai fazer o quê? Chorou junto. E agora o que é que eu faço? Ore, prece. Vamos fazer prece. Fizemos uma prece na frente da 34. Prece passando, alguém não entender nada, né? Eu e uma mulher chorando, abraçados, fazendo uma prece. Vou fazer o quê? Prece. E ele não entrou como usuário, entende? Triste, né? Ele entrou como traficante, quer dizer, complicado, mais ainda. Ainda fui, né? Ajudei no que eu pude, né? Mas são coisas que a gente... Vou repetir porque eu estou falando isso. Se alguém não te escuta a palavra de amor, nota em silêncio, Jesus sabe. Você fez a tua parte? Ore, Senhor, abençoe. Porque tem os amigos espirituais que nos amparam. Está vendo como a crítica é fácil? Né? Quem ouvisse a história, ele entrou de bobão. Eu conheci ele. Nunca mais tive contato, né? E agora, como é que para a justiça?
tem como, né? Então são coisas que a gente observa. Essa aqui também é interessante. Se alguém surge enganado aos teus olhos, pensa convicto, Jesus sabe. Se alguém surge enganado, tropeça, comete equívocos, faz besteiras, outro sinônimo, qualquer coisa, Jesus sabe. E a nós? E a doutrina? Perdoa. Vamos cair nos outros 3. Qual foram os outros 3? Quem está em casa aí, ó. Aí, ó. Perdoa, né? Ama e ore. Vai fazer o quê? Perdoa. Quando você perdoa, você se liberta. O grande problema do perdão é a conexão com os resquícios que você guarda aqui dentro. Magoei. Por isso que as casas espíritas têm uma reunião especial, que é de atendimento espiritual, antigamente chamava de obsessão. Desobsessão, lembra? Horrível, né? Desobsessão. O que é obsessão? É alguém que não perdoa e levou aquilo para o outro lado. Pasmem, e leva para outras encarnações. Nós temos aí situações gravíssimas e livros que contam isso, né? Dramas da obsessão, né? A família de Soabuabe, ele há 400 anos ele jurou, né? Aquela situação. Aí meu filho diz: não pode dar spoiler. Não pode falar, não pode dar spoiler. Spoiler, não é isso? Agora, deixa o pessoal ler. Livro Dramas da Obsessão, primeira história. Está lá. Soabuabe, 400 anos perseguindo aqueles que através da Inquisição o roubaram, vilipendiaram, ficou bonito, né? Vilipendiaram, né? O sacrificaram, aquela coisa toda. Ele ainda guardava, quando algum médium vidente o via, conseguia enxergá-lo, ele ainda trazia a roupa do século XVI e as marcas perispirituais da tortura. Então, coisa muito triste, ó. 400 anos não perdoa. Então, o perdão é perdoe. E o último item de Meimei, né? Pô, olha a vida aí, né? Agora, aí ele fez assim para mim, ele fez assim. Aqui é: se alguém foge de cumprir o dever, observa de novo, Jesus sabe. Qual a saída? Trabalha. Faz a tua parte. Mas o fulano não compareceu, ele tinha que estar aqui hoje na reunião. Ué, mas ele não pôde vir. Você pode? Faz a tua parte. Mas faz a tua parte. O compromisso é nosso, nós entendemos, estamos aqui. Se o outro não entendeu, aí você pode até usar os itens anteriores para o outro. Ama, ora e perdoa. Agora faça a tua parte, trabalhe. Pôde colaborar, receber um convite para fazer uma palestra, a colaboração, uma visita, vá. Peraí, deixa eu olhar a agenda, eu sou assim, por isso que eu me enrolo de vez em quando. Peraí, deixa eu ver aqui. Está livre, eu aceito. Por isso que eu estou aqui agora. Aí você observa que dentro desse contexto há uma satisfação de colaborar com o trabalho do Cristo. Que legal! Aí você vem, chega, prepara o estudo, né? E aí o último item, agora eu encerrei umas 3 vezes, né? Agora eu encerro. Aí é: faze o bem que puderes e entrega à justiça a harmonia da lei, entregando à justiça a harmonia da lei, entenderás por fim que Jesus nos chamou para fazer luzir a estrela da caridade, onde a vida padece, ou seja, suporta, né, o insulto da escuridão. Então, amigos, esse é o momento. Eu botei aqui, esse é o momento. Muitas das vezes ficamos sofrendo, angustiados por uma coisa que já passou ou por uma coisa que ainda vai acontecer. Os amigos espirituais dizem o seguinte: o que passou já foi. O futuro é uma incógnita. O importante é o agora, é o hoje, é agora. Nós estamos aqui, eu estou sentado numa mesa terminando uma palestra. Agora que é o importante. Por isso que isso aqui recebe o nome de presente, porque é um presente de Deus. Está a cada momento. Isso me ajudou e já ajudou várias pessoas que estavam com ansiedade. O que é ansiedade?
é você viver o futuro no presente. Você fica, não, viva o presente. Quando o futuro virar presente, aí você vai deixar a coisa acontecer e vai tomar a melhor solução, né? Adorei a página. Parabéns à casa pela... ele levantou, pode ver aqui. Parabéns à casa pela escolha da página. Com certeza, se tiver algum tema livre em alguma outra instituição, vou usar de novo. Pode? Ela disse que pode, né? Então, o Espírito da Verdade, Meimei nessa página nos traz aquilo que a gente precisa para agora. Que a paz do meigo nazareno nos envolva, agora e sempre, graças a Deus. Paulo, meu amigo, muito obrigado. Deus te abençoe. Excelente. Obrigado por ter aceito nosso convite. E no futuro a gente conversa para novos convites, né? Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. Bem, amigas e amigos, vamos caminhando para o nosso final. E agora faremos a prece final, que eu vou pedir a Andréia para fazer. E encerraremos essa primeira parte. E depois, no segundo momento, vamos fazer o nosso passe coletivo, como já fizemos em outras semanas. Por causa das questões referentes à pandemia, o passe individualizado que era feito na sala aqui ao lado não está sendo feito dessa forma. Então vamos no final, prece final, e depois o passe coletivo, todos nós, né, irmanados, pensando no nosso bem, na nossa saúde física e espiritual. André para a prece final e depois a segunda parte com o passe. Vamos então orar dizendo assim: Jesus, querido amigo, aqui estamos, Senhor, na reunião desse centro tão querido, tendo a oportunidade de conversarmos sobre as suas lições à luz da doutrina espírita. Que confiemos sempre, Senhor, que Deus sabe de tudo o que nos acontece aos outros, e que possamos, como disse nosso irmão Paulo, que possamos amar, ajudar, trabalhar, orar uns pelos outros, para que estejamos melhores, para que estejamos cumprindo as nossas tarefas nesta encarnação. Ajuda, Senhor, a toda a humanidade, aqueles que sofrem, estão solitários, que nós possamos também assumir a nossa parte ajudando os outros, colaborando com a criação. Fica conosco e devolvemos a palavra então ao dirigente da reunião para dá-la por encerrada. Em teu nome, Mestre Jesus, em nome dos amigos espirituais da casa, mas sobretudo em nome de Deus, soberanamente bom, justo, misericordioso, nós queremos, agradecidos, pedir para darmos por encerrada a reunião pública desta quinta-feira, na sua primeira parte. Que assim seja.